Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre as declarações do Rodrigo, né? Porque colocaram o Romário para entrevistar vários jogadores da seleção brasileira, né? É bacana, acho legal, assim, o Romário é a lenda do futebol brasileiro, né? E aí ele entrevistou o Rafinha, entrevistou o Rodrigo, né? Muita gente vai falar muito mais da declaração do Rafinha, né? Sobre o jogo contra a Argentina, que ele disse que vai pra briga, vai encarar eles, né? Soltou um foda-se eles, né? Muita gente falou que o Rafinha foi desrespeitoso, e esse é o tipo de declaração que acaba sendo ruim se o Brasil perder esse jogo contra a Argentina, né? A Argentina que inclusive está desfalcada, né? O Messi e o Lautaro Martinez não estão disponíveis e obviamente são desfalques muito mais pesados do que é o próprio Neymar para a seleção brasileira na conjuntura atual. Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui é a declaração do Rodrigo, né? Que ela acaba tendo uma repercussão, mas como a do Rafinha é uma repercussão de encarar e tudo isso, eu acho que ela vai ganhar mais volume. Até na imprensa internacional isso tem sido mais comentado. Agora, a declaração do Rodrigo eu acho um pouco complicado porque ela denota um pouco da falta de personalidade dos principais jogadores de ataque do Brasil, pelo menos para o próprio Rodrigo, né? E é claro, assim, né, tipo, a maneira que eles entenderam errado o título da Argentina em 22, né? Tipo, porque o Amário perguntou assim, se o Neymar voltar a ter saúde física, né? Se o Neymar virar o Neymar hipotético que todo mundo defende, né? O Brasil pode ganhar o Hexa? E a declaração do Rodrigo é claro, né? Tipo assim, óbvio, a gente sabe que o Neymar é capaz, o talento dele. E a lição que aprendemos da Argentina de 22 é que a Argentina jogou pelo Messi e por isso eles foram campeões. Não foi por isso, entende? A questão é, eu não vou entrar primeiro nessa comparação Neymar e Messi, porque isso merece ser comentado também aqui mais tarde no vídeo, mas a Argentina de 2022 ela não foi campeão por causa apenas do Lionel Messi. Existe um outro Lionel, e ele é o responsável pelo título da Argentina, se chama Scaloni. O Scaloni é o grande responsável, porque o Messi está na Argentina há muito tempo. Ele estava em 2010, 2014, 2018, e a Argentina não foi campeã dessas Copas. Em 2014 bateu na trave, né? Foi próximo, mas em 2010, 2018, por exemplo, que era nas oitavas de final, e o nível de bola que o Messi estava jogando em 18 era até mais alto que o de 22. Mas por que na seleção foi tudo diferente? Porque em 18 é um jumento chamado Sampaoli no comando e a seleção da Argentina era uma zona, uma baderna, né? E assim, em 2010 era o Maradona treinando. O Scaloni é um acidente, assim, que ele foi contratado, assim, porque ele era técnico da seleção sub-20, né? E aí o cara se provou um grande técnico. A AFA queria contratar o Marcelo Gallardo, mas não tinha dinheiro. Então o cara continuou e se mostrou um grande técnico. Isso mostra também como a Argentina é iluminada para técnico. O nosso técnico de seleção sub-20 é o Ramon Menezes, o dele era o Scaloni virou o que virou, né? E assim, o Scaloni é um técnico que tem muita análise de jogo, muita visão estratégica, é um cara que facilmente se adapta a esse modo, às circunstâncias de cada partida, e a Argentina alternou para linhas de 3 zagueiros quando se fez necessário, povoou o meio campo quando se foi necessário, e ele é o cara que fez aquilo que o Ernesto Valverde fez no Barcelona, só que todo mundo dá demérito porque é o Messi, entende? Potencializou o cara, soube utilizar ele de uma maneira que potencializasse o Messi e os jogadores ao seu redor. O Messi, ele fez uma Copa do Mundo brilhante, mas é o fato também de que ele estava bem amparado, né? Taticamente, a seleção sabia utilizar bem as características daquele Messi de 35 anos, né? E os outros jogadores estavam jogando bem. Na final da Copa, não é só o Messi que brilha. Olha o Di Maria, aquilo que ele fez no primeiro tempo. Aquilo ali é um negócio brilhante, entende? Os jogadores, Rodrigo De Paul, você tem vários outros atletas da Argentina jogando um baita futebol por causa da questão tática do Scaloni. Não é porque jogou pro Messi. A Argentina já faz isso o tempo todo. Fez em 2010, fez em 2014, fez em 2018 e lá não conquistou os títulos. Por que agora a Argentina conquista os títulos que não conquistava antes? Técnico, tem o Scaloni. Entende? É um abismo de Scaloni para Dorival. Talvez o Brasil ganhe amanhã da Argentina, mas não vai mudar o fato que o Scaloni é mais técnico, entende? Tá, assim, a Argentina, ao meu ver, em termos de seleção hoje, e talento, ela é mais fraca que o Brasil. Assim, tem jogadores maravilhosos, Enzo Fernandes, Julián Álvarez, né? Não estou dizendo que a Argentina é fraca hoje em dia em termos de material humano, mas já viveu dias melhores. A seleção de 2022 nem é a mais forte que a Argentina teve nessa era Messi, mas ela é a seleção que é campeã porque ela é organizada, porque ela tem uma noção muito boa do que precisava se fazer em campo, né? Foi o último fôlego de uma geração linda, né? Que tem o Di Maria, né? Infelizmente o Agüero não pôde jogar, mas
aquele negócio assim, a lição que eles tiram, porque eles jogaram pelo melhor jogador, a lição idiota. Que seleção não faz isso, cara? A França fazia isso, né? E é uma falta de personalidade pelo fato de que hoje o Neymar não é o melhor jogador da seleção brasileira. Em termos de talento que ele era no auge, ok, mas ele não está no auge, entende? Ele é o que é hoje, entende? O jogador que está lá no Santos, tá tentando se recuperar, ainda tem um monte de problemas físicos para superar, entende? Hoje o melhor jogador da seleção brasileira, pelo momento atual, é o Rafinha. E, assim, tem o Vinícius Júnior. Gente, o Rodrigo é um dos destaques do Real Madrid, é um jogador de bastante qualidade, já ganhou a Champions mais vezes que o próprio Neymar. Esse cara tinha que bater no peito e falar, temos que aprender a jogar sem ele, somos capazes, temos qualidade. A Argentina está fazendo isso sem o Messi nessa data FIFA. Eles estão chorando porque o Messi não está jogando? Não! O Scaloni está pronto para isso. Eu acho ridículo que o Dorival fale, porque a gente fez tudo em cima do Neymar. Você não tem estratégia quando ele não está disponível, não é por isso que o Brasil está nessa zona toda? O Scaloni tem ideia de jogar sem o Messi. Eles sabem por quê? Eles sabem que um dia isso vai acontecer, um dia o Messi para de jogar. O Messi de hoje tem menos impacto do que se tinha antes. Olha a Copa América, gente. A Copa América que a Argentina ganha essa última. O Messi, ele não teve o impacto que teve na Copa América de 21. Mas a Argentina ainda assim foi campeã, porque o técnico é bom. Porque o técnico sabe utilizar os jogadores bons que também tem além do Messi. Então, assim, se a gente não vai fazer isso, entende? A gente tem que ter personalidade de olhar para a seleção. Nós somos bons, nós temos qualidade e são. Essa seleção não é ruim. Tem bons jogadores ali. Esse trio de ataque do Brasil tem potencial para ser um dos melhores do mundo. Tem Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo. Tem um jovem talento como o Endrick, que ainda tem muito que aprender, mas ele existe. Cara, não é pra gente estar chorando porque o Neymar não está jogando, porque a gente nem sabe o nível que o Neymar vai jogar hoje pela seleção. Os últimos jogos, antes daquela lesão absurda que ele teve um ano para se recuperar, né? Tipo, que ele machuca inclusive na seleção, já não estava legal, ele não estava jogando bem. Então, assim, jogar pelo melhor jogador, isso todo mundo faz. Mas, assim, hoje o Neymar é o melhor jogador da seleção, os jogadores não têm personalidade. Colocando o lugar do Rodrigo, ponta direita titular do Real Madrid, atual campeão da Champions. Olha, a gente tem que jogar pelo Neymar, né? Tipo, ele é o nosso melhor jogador e falta personalidade, né? Tipo, dá pra ganhar o Hexa sem ele, mas não depende do Neymar isso, entende? Depende também de um bom coletivo, algo que a seleção hoje não tem sob o comando do Dorival. E há outro paralelo que tem que ser falado, eu já falei isso mais cedo, não existe comparação Messi-Neymar, gente. Não dá pra você colocar isso na mesma prateleira, nem só pelo talento, que aí também há uma diferença muito grande, o Messi é muito mais talentoso que o Neymar, mas principalmente por uma coisa, né? Vai ser compromissado, é dedicado e desprovido de ego. Isso é uma coisa que as pessoas têm que comentar mais, né? O Messi não é um cara com ego, o Messi não é um cara com arrogância, ele é um cara que trata os companheiros dele como iguais, né? Isso é uma coisa raríssima de encontrar. Eu comparo muito o Messi, a ética de trabalho dele, com a do Michael Schumacher, entende? O piloto alemão que ganhou tudo com a Ferrari. Porque o Schumacher era um cara que trabalhava dia após dia, estava lá nos dias que perdia, estava lá nos dias que ganhava, entende? Não tinha diferença do Schumacher no dia que perdia e que ganhava. Ele estava lá no dia seguinte pronto para trabalhar e recuperar. Assim, a imagem que marca para mim a passagem do Schumacher na Ferrari foi quando no Japão em 2006, quando o motor estourou, e ele perdeu o octacampeonato ali. Ele ia ganhar a corrida, o motor estourou, aí o Alonso venceu, tinha uma vantagem que era impossível basicamente de se retirar no Brasil. E qual que é a reação do Schumacher? Ele foi abraçar todos os engenheiros, cumprimentar, assim, agradecer por tudo que eles fizeram, porque ele sabia que eles fizeram o melhor deles. Entende? Isso um cara que, assim, competitivo do jeito que ele era, ele sabia nos momentos o que ele tinha que fazer, né? Isso é liderança. Isso aí é uma coisa que hoje poucos pilotos na Fórmula 1 teriam, entende? Eu acho que essa maneira do Messi de, olha, é o artilheiro, faz um monte de gols, eu acho que no final ele não se importa com os gols e as assistências que ele marca, ele se importa em levantar a taça no final. Ele pode ter sido um grande destaque, marcar um monte de gols, mas às vezes o que ele quer mais do que tudo é o título. Do jeito que for, se os companheiros forem mais importantes para ganhar o título, ele não se importa. E ele valoriza isso, entende? Eu não acho que o Neymar tem essa personalidade toda, entende? O Neymar não tem esse foco todo. Se o Neymar tivesse esse foco todo, ele não seria mais manchete do Léo Dias hoje do que do Globo Esporte. Essa é a questão. Se o cara quisesse realmente ganhar o Hexa, o cara estava trabalhando dia após dia, estava ali tentando melhorar tecnicamente, estaria treinando assim, qualquer momento possível para voltar e jogar o melhor possível, entende? Essa ética de trabalho, que tem lá os lendas das lendas, né? Que tem, por exemplo, o Djokovic no tênis, como eu disse, o Schumacher lá na Fórmula 1, entende?
que tem o Messi, gente. O Messi, hoje, aos 37 anos, sem dúvida, o fato dele estar na Major League Soccer não impede ele de talvez estar em todos os treinos, se dedicando tudo, fazendo o melhor possível dentro do clube. Na seleção, gente, ele tá com 37, é o campeão do mundo, é uma das maiores lendas da história, mas o cara trabalha o tempo todo, entende? Ele não abandonou a vida de profissional porque ganhou o título X e Y. Essa ética profissional que o Messi tem é uma coisa que o Neymar nunca teve e não vai ter agora. Sério, agora que o auge passou, você acha que ele vai ter isso? Então, assim, não dá para comparar você jogar pelo Messi também, isso é uma coisa diferente de jogar pelo Neymar. Até porque o Messi é um líder dentro de campo que o Neymar nunca foi. O Neymar é um cara que teve muita dificuldade de controlar as emoções e ainda tem. Então, sinceramente, essa é uma declaração que mostra assim, mais do que ficar dependendo do Neymar hipotético, nossos jogadores parecem não ter confiança nas próprias habilidades. Jogadores bons, talentosos, qualificados, talvez não as maiores lendas do futebol, sem dúvida isso, mas jogadores capazes de fazer a diferença dentro de campo, mas que não parecem acreditar em si mesmos. Estão ali esperando o retorno de um atleta que tem quantos anos hoje? 32, né? Está longe do auge, que joga poucos jogos como profissional porque se lesiona muito e que não parece focado na carreira de futebolista dele. Então, esse é o vídeo que eu quero deixar, porque me frustra que assim, os jogadores de nossa seleção não têm confiança no que são capazes de fazer por si próprios. Eles têm que ficar esperando o que um atleta de 32 anos, que obviamente nos seus momentos áureos são um dos melhores atletas do planeta, um jogador que inspirou muitos, eu entendo o respeito que eles tenham por ele, mas tenha respeito a si próprio antes disso, né? Olhe para você e pense, eu sou capaz de fazer essa diferença, eu quero fazer essa diferença e se for necessário ganhar sem ele, ganhamos, né? Eu acho que a Argentina tem esse peito, né? Quando o Messi se machuca na final da Copa América, eles vão ficar falando, nossa, o Messi se machucou, nossa Deus, o que eu vou fazer assim agora? O Scaloni também não ficou, oh meu Deus, o Messi chorou, o que eu vou fazer? Eles ganharam a Copa América sem o Messi também. Quando foi necessário, eles ganharam sem ele. E isso é a diferença, né? Se o Brasil não ganha sem o Neymar, é porque também taticamente está devendo, porque não é falta de talento. O Brasil tem capacidade de ganhar muita coisa sem o Neymar. E vai ter que fazer isso. E, eventualmente, uma hora o Neymar aposenta, uma hora o Neymar, vai parar de jogar futebol. Hoje eu acho que o Brasil já tem que viver sem o Neymar. E cedo ou tarde esse movimento vai ter que ser feito. Os jogadores vão ter que iniciar por conta própria de falar, nós somos capazes, nós podemos e nós faremos isso. Enquanto ficar nisso, sério, não acho que o negócio vai pra frente. Tem que ter a personalidade dos atletas, bater no peito e falar, sou convicto no que ser capaz de fazer e vou fazer isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.